Boa tarde, meus amores. Boa Chegamos. tarde. Era pra ser um trio, mas por agora é uma dupla, que logo mais se tornará um trio. Amanhã, espero, hein? Amanhã, espero se Deus isso. quiser, opa. Robson Aleixo volta. E como vai você? Tudo bem? Pois é. E você, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? E você de casa? Vamos juntos em mais uma tarde entre família. Coisa boa, né? O nome desse programa já diz tudo. Estamos entre família. E você sabe, quando você está entre família, você pode abrir o coração, você pode conversar. Claro que tem alguns familiares que não dá para confiar muito, né? Mas aqui pode, viu? Fica tranquilo que aqui pode. Confia, abra o seu coração que a gente quer te ajudar também no que você tá precisando nesse momento, tá passando aí, tá bom? Falar sobre o que hoje, Darleide? Hoje nós vamos falar como lidar com medos após tragédias. Aqueles eventos importantes, marcantes, afinal de contas, hoje é 11 de setembro. E isso nos lembra uma tragédia ocorrida no 11 de setembro, quando aqueles prédios imensos foram destruídos e muito rapidamente virou pó, levando embora milhares, não lembro o número de pessoas mortas, mas enfim, centenas de pessoas afetadas, até hoje famílias que contam daquela história, os sobreviventes, enfim. E na sua vida, outras tragédias. Tem as tragédias que a gente assiste, tem as tragédias que a gente faz parte dela, que a gente vive aquela tragédia em si. Traumatiza tanto uma quanto a outra. É disso que se trata? É disso que se trata o nosso programa de hoje, que a gente pode chamar também de trauma vicariante, né? Que é justamente essa situação onde você assiste, né, a uma tragédia. Isso acontece, até estava conversando aqui, isso acontece muito com médicos, enfermeiros, socorristas, pessoas que lidam com tragédias praticamente o tempo todo, e aquilo vai impactando a vida de alguma forma. E até há pouco tempo atrás, não muitos anos atrás, nas escolas, né? Aquele medo, aqueles atentados nas escolas, pais com medo de levar os filhos para a escola, porque, e agora, questão de segurança, você vivenciou isso em algum momento aí? Vivenciou assim, passou por aquele medo? Minha esposa mesmo, ela ficou desesperada. E agora? A gente leva o Samuel para a escola, não leva? Aquela insegurança, ansiedade. Pensa bem com o que histórias tem para contar o pessoal do Rio Grande do Sul. Puxa vida, é verdade. Que viveu aquela tragédia de ver casas, bens sendo arrastados, levados pela chuva durante dias. Nós fomos assistindo isso. Imagina! Então isso causa muita repercussão posteriormente. Verdade, quando vê o tempo já se fechando bastante para a chuva, já vem aquele friozinho na barriga. Será que vai ser outra situação da Eu acho até um grupo bom de a gente chamar aqui para interagir hoje com a gente. O pessoal aí do Rio Grande do Sul está assistindo, está acompanhando, conta pra gente aqui. Como é que você tem lidado depois de ter perdido bens, casa, de você ter visto em meio àquela água, precisando de socorro, vivendo em abrigo por muitos dias? Como você tem passado? Conta pra cá a sua história. De Brumadinho também, né? Enfrentou. Exato. A Luciana Balco, que é psicóloga, está aqui com a gente também. Ela é especialista em traumas. Depois a gente vai tratar melhor sobre essa especialização dela, para você confiar que é uma psicóloga, uma profissional preparada para esse tema também, além de outros. Que mais teremos? Nós teremos aqui hoje o Glaucio Quadros e a Ana Lúcia. Ele que é administrador, ela é enfermeira. Eles em viagens a trabalho, vivenciando, viagens não, morando, né, em outros países a trabalho. Não, é Ana Lucila, né? Isso, Ana Lucila, viu? Eles vivenciaram algumas situações como guerra, terremoto. E aí, como é que eles estavam lá na guerra? Eles estavam no terremoto também? No terremoto. Isso ai. já no comecinho do casamento, né? Passando por guerra e terremoto no começo do casamento, minha gente. Ai. Pausa bem rapidinha, porque o programa vai ser movimentado, a gente vai refletir, pensar muito, tratar muito, levar você a considerar essa questão importante. Olha que bonitinho ali, Darleide. Tem Armarinho da Arte. Tem Armarinho da Arte com a Karina do Canto. E hoje, pra fazer, pra gente aprender ali, porta-livrinhos. Não é treco, tá? Não é porta-treco hoje, não. É porta-livrinhos. Pode deixar, eu vou me conter. Senão a Karen vai ficar muito chateada. É verdade. Porta-treco, não.
Não. Mas ela não chegou ainda, né? Ah, é? Ela vai fazer porta-treco. Além de livros, você pode colocar... Opa, tá chegando Ali ela. um monte de coisas. Ela ouviu, Darlene, ela ouviu. A Karina tá entrando agora no Tá estúdio. entrando agora. Ó, o Lucas, mostra o olhar da Karina ali, Lucas. Olha pra gente. E aí, Ela Karina? atrás da câmera assim, tipo, Ó. tô vendo você. Tô de olho. Não deu tempo. Não deu. Mas Não, é vai dar tempo. porta-livrinho, nada de porta-treco. Karina chegou. Amores, pausa, já voltamos com você. 30 Até já. segundos. É isso, gente. Entre família é assim. Você e na sua família, às vezes você tá fazendo uma fofoquinha de alguém, daqui a pouco a pessoa chega, aí você, o assunto chegou. Minha mãe falava, tem gente descalço. Era senha, Vai né? chegar e ninguém vai ouvir, né? Isso, ó, tem gente descalço. A Karina entrou aqui descalço agora, não é A possível. gente nem ouviu. Eu não tô falando. Porta-treco, aí ela na minha frente. Só assim, ó. Muito bom. Mas é Amores, isso. então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre como lidar com a vida depois de um evento traumático, depois que você foi submetido a um drama e que aquilo te marcou profundamente, causou uma ferida emocional. Como viver para além desse momento? Verdade. E a gente fala, trazendo aqui algumas situações que são mais gerais. Por exemplo, né? A gente vivendo aqui no Brasil, tsunami 2004, por exemplo, foi algo que impactou a vida de muitas pessoas, marcou você mesmo, Darlene, enquanto estava lá em Israel, a gente aqui no Brasil disparou aquela guerra lá em Israel, todo mundo já fica naquela ansiedade, aquela tensão, e agora, né? Será que a Darlene está bem? Será que vem? Será que não vem? Veio, graças a Deus, né? E a gente fica pensando, e aqui no Brasil, uma situação, outra, se vier guerra para cá? Enfim, vão gerando vários sentimentos dentro do nosso coração e outras situações aí do dia a dia. Como lidar com isso? Como você tem lidado com isso? Compartilha com a gente, se tem alguém de Brumadinho e região acompanhando a gente, se tem alguém do Rio Grande do Sul, que eu sei que tem audiência enorme no Rio Grande do Sul, compartilha com a gente aí como você tem encarado essa situação também e as demais regiões do Brasil, porque a gente vê a violência, né? Não, a gente fala mais do Rio de Janeiro, violência e tal, mas outras grandes cidades, Salvador, enfim, várias regiões do Brasil, a violência está grande demais. Ou você sofreu um acidente, você sofreu justamente nesse quesito segurança, você sofreu um assalto, você sofreu um evento que para você foi assim traumaticíssimo. Pode ser um divórcio, pode ser a morte de alguém, algo que te marcou profundamente. Depois, como é que você vive após esse período, né? 98315-0249. Nós vamos chamar a Luciana Balco para cá agora? Antes Daqui da a pouquinho Luciana, tem especialista sentadinho por aqui para responder perguntas. Aliás, você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas nesse mesmo WhatsApp, tá bom? e tem o QR Code aparecendo aí para você, viu? 12983150249. Pode interagir e participar com a gente. Bem isso, ó. Há exatos 24 anos, em 11 de setembro de 2001, o mundo parava diante das imagens das Torres Gêmeas em chamas lá em Nova York. Mas de 2.700 pessoas perderam a vida naquele ataque que mudou a história da humanidade e deixou uma ferida que até hoje é lembrada com dor. No Brasil também vivemos tragédias que ficaram marcadas na nossa memória. Em 2007, o país acompanhou chocado o acidente com um avião da TAM em Congonhas, São Paulo, que deixou 199 mortos, o maior desastre aéreo da nossa história. Em 2011, 4 anos depois, os brasileiros acompanharam um dos maiores desastres climáticos do país, ocorrido no estado do Rio de Janeiro. Foram cerca de 918 mortos e 100 desaparecidos. Mais de 35 mil pessoas perderam suas casas ou precisaram deixá-las por conta do risco. O município mais atingido foi Nova Friburgo, com 451 mortos. Ali, Nova Friburgo, onde era a sede da Novo Tempo anteriormente. Mas nesse período, a Novo Tempo já havia mudado aqui para São Paulo. Foi minha cidade de morada por cerca de 6 anos. Em 2013, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, tirou a vida de 242 jovens. Pouco depois, em 2015 e 2019, os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, devastaram comunidades inteiras e ceifaram centenas de vidas. Em 2016, o mundo chorou com a queda do avião
da Chapecoense, que matou jogadores, jornalistas e tripulação. Em 2019, o atentado à escola de Suzano, em São Paulo, vitimou 5 estudantes e 2 funcionárias. Já em 2022, Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi atingida por chuvas e deslizamentos que resultaram em mais de 240 mortos. No ano seguinte, foi a vez de São Sebastião, no litoral paulista, sofrer com uma das maiores tragédias climáticas do país também. Foram 64 mortos e milhares de desabrigados. Em abril de 2023, um ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, resultou na morte de 4 crianças. No ano de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes históricas, consideradas as maiores e, dentro do que nós estamos comentando, uma das maiores tragédias climáticas já registrada naquele lugar foi a maior de todas. Cerca de 184 mortos, mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Mais recentemente, a queda de um avião que seguia de Cascavel para Guarulhos terminou em 62 mortes e uma comoção nacional. Já em 2025, agora no ano corrente, um balão de ar quente caiu em Santa Catarina, matando 8 pessoas. Isso é bem mais recente. Poucos meses antes, no fim de 2024, um acidente de ônibus em Minas Gerais tirou a vida de mais de 39 pessoas. Cada uma dessas tragédias nos lembra da fragilidade da vida, da necessidade de prevenção, mas também da força da solidariedade que surgiu em todos estes momentos e que permaneça, assim, sendo a solidariedade uma expressão do amor entre nós. É disso que se trata, não é? Depois de grandes eventos somados assim, você diz, meu Deus, quanto somado, quantas pessoas foram marcadas por estes eventos, os enlutados, os que ficaram sem seus pais, os pais que ficaram sem seus filhos, a dor que se abre, a ferida que se abre, nem sempre fecha. Mas estamos aqui para falar de esperança. Verdade. Falando em esperança, né? Você que acompanha sempre a Novo Tempo sabe que a Novo Tempo está sempre além, né, de montar correntes, enfim, de apoio, de ajuda. A gente lembra que a ADRA, que é assistência, que é uma das instituições da Igreja Adventista, esteve presente em praticamente, né, todos esses desastres naturais, em especial, esteve presente em todos eles e com a ajuda de muitos voluntários ajudando, até dentro do que a Adelaide falou, desse amor ao próximo que não pode faltar. Mas as feridas vão ficando, feridas emocionais, essas dores, essas perdas. E eu vou receber a Luciana Balco, ela que mais uma vez está com a gente por aqui. Ontem esteve conversando com a gente sobre um tema delicado, né, falando sobre Setembro Amarelo, e hoje também. Lu, obrigado por estar com a gente, viu? Pelo convite. Fica à vontade. Bem-vinda. Obrigada. Lu, e você foi se especializar nessa área. Você tem especialização no México, no Brasil, fora, nos Estados Unidos também. Você foi se dedicar a essa área, atuar para atender essas pessoas em situações tão dramáticas, posterior a elas. O que te chamou a atenção e o que tem de diferente de tratar desse tipo de trauma e em relação a outros traumas ocorridos em outras situações? Então, eu já havia feito formação para tratar traumas, né? Especialização numa terapia, numa abordagem chamada EMDR, que é voltada para isso. E dentro das especializações ali, isso me chamou a atenção, porque o mundo está vivendo muitas catástrofes, né? Você mencionou muitas e passamos pelo Covid, que também teve uma abrangência mundial e foi uma catástrofe. Ceifou muitas vidas, né? O que me chama a atenção nesse tipo de trauma é que ele é coletivo, ele causa uma insegurança em toda a população e um adoecimento coletivo, porque às vezes uma pessoa nem tem condição de dar suporte à outra, está todo mundo passando pela mesma situação e se sentem muito vulneráveis. Então precisam de pessoas para realmente apoiar, ajudar, né? O que tem de diferente, assim, as reações em geral são as mesmas, porque uma pessoa traumatizada, sem ser uma catástrofe, ela provavelmente, se não cuidar, vai desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, depressão, toque, né, alguma coisa relacionada à hipocondria e tantos outros, né? Mas o que me chama a atenção é assim, a situação de vulnerabilidade
e a abrangência, quantas pessoas são traumatizadas ao mesmo tempo, né? Então, precisa de E cuidado. até a gente vendo um país que já lida com... o Brasil está lá nos primeiros, né? De ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde, ansiedade, depressão. E esse ponto que você tocou é muito interessante, porque um doente emocionalmente, ajudar outro doente emocionalmente, e aí às vezes, né, gera mais ansiedade aqui e ali. Mas como é que a gente pode até mesmo, ou melhor, como é que o nosso cérebro, ele lida com isso, com esses traumas que acontecem, não necessariamente com a gente, mas alguma situação em volta, como a gente comentou, e o nosso cérebro, como que ele vê isso, não entendendo que é algo fora, mas ele puxando para mim, e aí eu passar mal com isso e gerar uma ansiedade, um medo? Então, nós temos um mecanismo de resposta ao trauma que é biológico, que é fisiológico. Esse mecanismo chama mecanismo de luta e fuga, onde o meu sistema nervoso simpático vai ser acionado com uma grande intensidade e diante de uma ameaça que meus olhos, meus ouvidos, meus sentidos captam, o meu cérebro vai começar a acionar as glândulas do corpo. Olha, secreta cortisol, secreta adrenalina, a pessoa está em risco e eu vou entrar nesse mecanismo de luta e fuga e às vezes também de paralisação, congelamento, né? Então as pessoas podem ter respostas diferentes. Então, diante de uma situação de risco, o nosso corpo automaticamente vai falar, eu preciso lutar contra aquilo que me ameaça, tem uma ameaça aqui, a minha integridade física ou a minha vida, ou eu vou fugir disso. Ou às vezes eu vou paralisar, tem até desmaios diante disso. O problema é quando o trauma se instala e eu continuo tendo esses comportamentos e reações após o trauma, na vida. Vocês acham que devem ter essa informação que durante a pandemia, nunca se ouve notícias, assim, nunca ouvimos tantas notícias de divórcios. Mecanismo de luta, né? As pessoas estavam tão estressadas com a pandemia, as mortes, com tanto medo, que elas começaram a brigar entre elas. E já foram feitas muitas pesquisas com ratinhos em laboratórios, e quando eles passam por eventos traumáticos, que eles têm medo, eles começam a brigar uns com os outros e destruírem as suas colônias ali dentro. Então, veja só quanto que nos impacta e, às vezes, inconscientemente, a gente nem sabe que é por causa disso. A gente está super estimulado para a luta e não é contra aquele evento que aconteceu que já não nos ameaça mais. Agora eu estou lutando com pessoas que nem de fato estão me ameaçando. Ou às vezes eu me congelo, me paraliso, desenvolvo ansiedade ou fujo da realidade. Muitas pessoas fogem para substâncias, né? Ou para jogos, outras compulsões. Então, assim, é um problema de saúde pública, é um caos. O trauma causa muitos impactos. Então, a gente precisa, de fato, tratar, né? E Cuidar. essa questão aí de luta e fuga que gera dentro da gente, aí começa a vir muito o individualismo. Não, eu preciso sobreviver. Exato. Eu preciso sobreviver e você acha, e muitas vezes, essa briga com quem está do seu lado, que não é necessariamente quem, não é necessariamente não é por quem, contra quem você deve lutar, que é o que a gente tem que entender. Primeiro de tudo, precisamos entender que vivemos um grande conflito. Essa é a grande realidade. Um grande conflito entre o bem e o mal que eu e você vivemos todos os dias. A nossa escolha, ela precisa ser feita. A gente não pode ficar em cima do muro, para lá ou para cá, não. Nós precisamos decidir. Josué mesmo, ele fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que esse seja também o desejo do nosso coração a cada dia, servir ao Senhor. E entendendo que nós devemos servir ao Senhor para vencer esse grande conflito, essa guerra entre o bem e o mal, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Para entender, para buscar essa base, nos fortalecer, para fortalecer a nossa família e outros à nossa volta também. A Novo Tempo, como você sabe, preparou esse material incrível através da esperança, onde você vai aprender mais da Bíblia de uma forma personalizada. Olha que legal, hein? Qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Qual o seu conhecimento da Bíblia? Mais profundo, mais raso, mal sabe folhear a Bíblia?
são algumas das perguntas que a Esperança vai fazer para você quando você enviar para ela a mensagem Código da Fé. Porque ela vai pegar essas informações que você vai passar para ela e ela vai montar um guia de estudos com base no que você já conhece, com base na sua idade, com base no seu conhecimento, instrução, né, de escolaridade, enfim. Ela vai montar um curso personalizado. Para mim, vai ser diferente do que será para Darleide, do que será para Lu. Então, vai ser diferente, com base naquilo que a gente já tem de conhecimento. E você vai poder fazer isso gratuitamente, de uma forma bem fácil, aí no seu celular, na palma da sua mão, através do WhatsApp. Já anota, hein? Se já não viu aqui embaixo, foi anotando. Vai anotando aí. 12982000062, esse é o WhatsApp da Esperança. E manda essa mensagem para ela, Código da Fé, que é o nome desse novo guia de estudos, onde através do celular você vai aprender mais da Bíblia e de uma forma profunda também, viu? Vai estudando e tem esse tema, o grande conflito, para a gente compreender melhor o que nós estamos vivendo nesse momento. E a Darleide trazendo esses dados ali, tudo muito recente. Isso são alguns, né, que foram recortados aqui e ali, mas se a gente for puxar ao longo de um curto período de tempo, a gente vai ver muitas tragédias, muitas catástrofes, que a gente pensa, sempre teve, mas nessa intensidade. Quer entender melhor sobre o grande conflito, sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus? Então entre em contato com a gente agora, mandando a mensagem Código da Fé para o 12982000062. Importantíssimo isso, hein? Pois bem, minha gente, vamos acordar para a vida, não é? Porque o que nós temos a fazer é viver, buscar ferramentas para a gente administrar a vida, porque a qualquer instante tudo pode acontecer, isso é uma realidade. Ontem, passando aqui num intervalo, acho, indo próximo de sair para casa, estou olhando a rede social e a gente se depara com a notícia de um jovem de 32, 33 anos que foi morto lá nos Estados Unidos durante um discurso, deixando 2 crianças pequenas, a sua esposa, com muitos sonhos, muitos planos pela frente. Aquelas crianças, como ficam agora assim, seu pai, como fica aquela esposa, aquelas pessoas que estavam assistindo. Se eu mesma à distância vi um vídeo e me senti muito mal o resto do dia, então há muito que nos traumatiza, que nos marca profundamente, longe ou perto. Então, se a gente está convidando você para estudar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos nos despertar para o que realmente é eterno, enquanto nós estamos aqui juntando bagagem para essa vida que a gente precisa dar conta pela graça de Deus. Voltamos rapidinho enquanto você manda mensagem aí para receber o Código da Fé. Daqui a pouquinho tem mais para você e vamos conhecer um casal que passou por um terremoto, por uma guerra. E como é que eles ficaram? Que história eles contam do depois? Até já. Como lidar com o medo após uma tragédia, né? Lidar com o medo após grandes tragédias coletivas como a Covid, né? Que a gente mencionou aqui, outras tragédias, Rio Grande do Sul, que o Brasil inteiro, o mundo inteiro praticamente sofreu com essa dor. E a gente quer que você compartilhe com a gente aí algum momento que você tenha vivido. Já teve medo do futuro por causa de algum trauma que você tenha enfrentado? E onde você estava quando... você lembra do momento exato onde você estava quando aconteceram esses traumas aí? Porque a gente lembra perfeitamente, exemplo, 11 de setembro, eu lembro claramente, estava chegando da escola, uniforme da escola adventista, entrando na sala, TV ligada e vi aquela cena ali, acho que foi a primeira torre sendo atingida, aí a gente lá naquela, daqui a pouco a segunda torre. Como ele é jovem. Ele é jovem. Olha, eu tinha 11 anos. Da escola, tirou a mochila. Tá bom, não precisa chegar no maternal. Daqui a pouco tá no maternal. Mochila da escola, de neném. Eu estava saindo do trabalho, a minha filha, voltei. Era um dia de trabalho, um dia, mas nunca, ou seja, um dia comum que passou a ser um dia marcante. A minha vida estava comum, a sua comum. Mas você assistindo de longe, tudo é diferente. Ainda marcou, registrou. Dos Estados Unidos, não. Como assim? É um atentado. Ai. Que loucura. A gente lembra do cheiro, dos aromas do local do trauma, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente sentiu, tá tudo envolvido, os nossos sentidos. Às vezes a mão sua frio, só em sentir o cheiro de alguma situação vivenciada que trouxe ali. Exato. Puxa. Eu lembro do cheiro, eu sinto o cheiro de Israel, assim. Tanto de antes de lugares quando eu fui, me marcaram e eu amei, etc. Ou seja, não foram traumáticos, mas como esse da guerra,
também foi muito, veio muito forte, assim, um gosto de comida. Ah, isso aqui eu comi lá naqueles dias. Olha só. E você E algum sabia cheiro, que... mas não tem nada que esteja cheirando aqui, é internamente que vem a memória daquilo lá. E às vezes o próprio cheiro pode ser um disparador de uma crise de ansiedade ou de pânico. E ninguém entendeu o que aconteceu e a pessoa entrou em crise, foi parar no hospital com uma crise de pânico. E às vezes é o cheiro, é um som, algum estrondo. Por exemplo, meu filho caçula estava em Nova York em 2023, no museu, e houve um pequeno estrondo, um barulho. O museu em todo entrou em pânico. As pessoas começaram a correr sem saber para onde, gritando desesperadamente. Foi só um estrondo. E aquilo causou um pânico geral naquele ambiente. Inclusive, ele saiu correndo. Ele falou, pô, tá todo mundo correndo, eu vou correr também. Então, ele me relatou isso. Veja, foi só um estrondo. É o disparador, né? É verdade. Muito bem, olha, eu vou ali conversar com o Glaucio Quadros e a Ana Lucila. Ele é administrador de empresas, ela é enfermeira e administradora também, pelo menos enquanto formação. Aí nós vamos saber um pouco da história deles, pelo mundo afora, mas coisas como, olha, o Glaucio foi ao Sudão para trabalhar. Uma oportunidade surgiu e tal. E aí, era uma proposta de dirigir uma escola de idioma. Alguns investidores fizeram esse empreendimento lá na capital Khartoum. A Ana Lucila, que é casada com o Glaucio, ela, à época, namorando, né, ainda, vivia em Marrocos, pensando em passar tempos mais próximos do Glaucio, então estava por ali. Mas a vida toma outros caminhos. Vocês me dão licença? Fica à vontade. Eu já volto. Eu vou ali com ele saber como é que aparece um terremoto, uma guerra, e vocês estão aqui para contar essa história. Bem-vindos e boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Como é que foi? Primeiro, eram solteiros e casaram. Sim, Aí, você já sabia que ia casar e viver as experiências que viveram assim? sim. Bom, eu morava no Sudão, estava planejando de dirigir um negócio lá no Sudão, em Khartoum, e conversava com a Ana enquanto ela morava no Marrocos. E daí eu disse para ela que só ficar de online não dava certo, que ela teria que vir ao Sudão também, né? Quero você mais pertinho. Exatamente. Para a vida toda, de preferência. E foi mesmo. E acabou que ela conseguiu um trabalho como professora numa escola internacional e lá a gente conseguiu ter um relacionamento mais próximo. Ela morou com a família dela lá, que a família dela é médica lá, era, né? E daí começamos a namorar e ficamos noivos lá no Sudão. E a sua versão, Lucila, a continuidade dessa história? Então, a gente começou a ter uma experiência mais de perto, né? E foi um desafio, né, para mim conseguir morar no Sudão. É um país muito difícil para entrar por causa de que é um país que sempre está em conflito, né? Outra realidade. Mas, graças a Deus, eu consegui um bom trabalho lá em uma escola internacional, eu estava ensinando. E aconteceu que ninguém estava esperando que acontecesse, né? Que foi depois de alguns meses começou uma guerra. E nesse momento nossas vidas mudaram, né? Foi algo totalmente inesperado para nós, mas eu acredito que foi uma experiência que também nos fortaleceu. A guerra se deu ali onde vocês estavam ou à distância? Porque, por exemplo, no meu caso lá em Israel, estava em Jerusalém e a guerra, de fato, mais à distância. A gente via de longe a fumaça. Então, de alguma forma, você se sente um tanto protegido, digamos assim. O que aconteceu, Darlene, por exemplo, eu estava no Sudão com a Ana, eu fui de férias para o Brasil visitar a família e comprar um anel também de noivado. Queria comprar um anel, não queria comprar no Sudão porque era muito caro. Eu não sabia se lá eles iam vender um ouro original. E fui ao Brasil e faltando um dia para retornar ao Sudão, a guerra estoura. E na cidade de Khartoum, que é a capital, os milicianos tentaram tomar o poder. E é lá onde a gente vive, é lá onde os negócios acontecem, é lá onde a economia estava começando a crescer no país. E então a Ana, ela está lá com a família, o prédio da frente dela é bombardeado, as ruas tinha um tanque do exército que estava na rua da casa dela, então não se podia sair para comprar pão. Essa situação. Eu fiquei no Brasil com casamento marcado e a Ana fazia a chamada de vídeo, ouvindo os barulhos de bomba e tiro e canhão na chamada de vídeo que eu fazia com a Ana. E a gente ficava, meu Deus do céu, eu falava, Ana, vai dar tudo certo, confia em Deus. Mas no meu coração eu falei, Senhor, ajuda ela, ajuda a família dela,
porque eles precisam primeiro sair vivos. E eu também quero casar. E minha noiva tá lá no Sudão. Demorei 10 anos para achar essa mulher e agora, quando eu acho, tá lá na guerra. Aí eu orei, jejuei, né? A Ana consegue sair. Mais pela guerra ou mais pelo casamento? Brincadeira. Você me fez lembrar quando minha filha estava no Líbano, certa vez eu falando com ela ao telefone, e aí um estrondo grandão, assim, o que é isso? Não, mamãe, é no bairro vizinho e está acontecendo um conflito, assim, tipo, oi. Parece que vai lidando. Como foi então para você? Estava ali, acontecendo na rua da sua casa? Sim, então a guerra começou um sábado. Eu consigo lembrar muito bem, começou um sábado. A gente já não conseguia sair nas ruas. O primeiro dia da guerra, o aeroporto foi bombardeado. Como estrangeiros, a gente fica ainda mais inseguro, mais preocupado. Como vamos conseguir sair desse país, né? O dia seguinte, o prédio atrás da casa nossa foi bombardeado também. E foram momentos muito tensos. Sim, a gente decidiu ficar em um lugar mais seguro que a gente achou, que era o corredor da casa. E a gente ficou aí durante 10 dias. Foi muita ansiedade. Mas em meio... Tinha comida para 10 dias? Tinha água para 10 dias? Então, a gente não podia sair a comprar alimentos, né? Mas a gente começou a racionar, né, os alimentos que tínhamos dentro de casa. A água também. Em outros lugares da cidade, também a comunicação começou a ser cortada, então a gente não tinha acesso à internet em alguns lugares. Graças a Deus, nós sempre tivemos internet, água e comida, mas a gente não sabia quanto tempo íamos ter que ficar nesse lugar. E o tempo delimita tudo, né? Porque Exatamente. você não tem o que fazer, não sabe quando. Eu fiquei 36 horas sem dormir, coisa inimaginável, nem quando minhas filhas nasceram, né, que a gente não dorme. 36 horas ligadas, né? O seu corpo reage. Exatamente. E isso é o natural, né, Luciana? De que o corpo, naquele movimento de luta e fuga, perde sono, perde fome, enfim. É uma reação natural, Lu. Exatamente, o corpo entra nesse mecanismo de luta e fuga, e aí a gente entra nesse estado que a gente chama de hipervigilância, né, que é o que a Darleide está comentando. A amígdala cerebral dispara e é como se fosse um alarme interno, pem, 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 perigo, 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 e a gente vai ficando produzindo cortisol, adrenalina e superestimulado. E isso traz muitas consequências, né? Vem a insônia, vem tensão muscular, problemas gastrointestinais, dores de cabeça e também, assim, vários outros sintomas de ansiedade, né? Então, isso. É difícil. Restou alguma coisa para vocês? Se bem que ainda tem um terremoto. Sim, na verdade a Ana, ela conseguiu sair do Sudão porque a Embaixada da Espanha trouxe o avião Hércules, um avião militar, para resgatar os espanhóis e também pessoas de outras embaixadas que estavam indo à Embaixada da Espanha pedir ajuda. Olha, a gente não consegue enviar os nossos aviões, mas vocês podem. Vamos unir forças para resgatar todos os nossos. Então, juntou a Embaixada da Colômbia, outras embaixadas, junto com a Espanha, e resgatou aquelas pessoas. Então, a Ana, juntamente com a família, sai do Sudão e descem na Espanha, são resgatadas. Eu, do Brasil, estou pulando de alegria, porque finalmente vou poder casar. E a gente consegue casar na Colômbia, numa ilha que a família dela, ela é colombiana, então o sonho dela sempre foi casar numa ilha chamada Ilha de Providência, um lugar paradisíaco. Casamos na Ilha de Providência e ela disse, Glaucio, a gente pode continuar os negócios e girar nossos empreendimentos no Marrocos. Eu já vivi lá, eu já estudei lá, então vamos ao Marrocos. Eu falei, poxa, lá tem guerra? Não, não tem guerra. Certeza, não tem conflitos, não. Então, beleza, vamos, né? Acho que não tem catástrofe lá, a gente não vai passar o que a gente passou no Sudão. E a gente vai para o Marrocos. Tudo lindo, bonito, Casablanca lindo. Chega no Marrocos depois de um mês. A Ana está dormindo, feito uma princesa, e eu, com sono, eu falei assim, eu com vontade de dormir, mas eu tenho que orar. Eu sou uma pessoa que hoje eu vivo porque eu oro, eu sinto a necessidade de orar. Eu falei, eu vou orar, mas que sono, eu não estou com vontade de orar. Aí eu me ajoelho e começo a orar, com uma luta, e quando eu estou orando, eu sinto a cama mexer. Nossa, a Ana está se mexendo muito, meu Deus do céu, esse negócio de casamento só descobre depois que casa, né? Que a cama mexe. E aí eu estou orando, e a cama não para de mexer, e começam uns gritos na rua, uns gritos fora do apartamento. Aí eu abro o olho e eu percebo, isso aqui não é cama mexendo, aí o povo gritando em árabe, terremoto, eu não vou entender o que é terremoto em árabe. E aí o povo começa a descer as escadas, e aí eu acordo, a Ana fala, Ana, terremoto.
corre, aí eu vou para a sala, tento abrir a porta. Falei, Ana, a porta está trancada, mas Glaucio, pega a chave, cadê a chave? Liga a luz. Aí eu vou lá, ligo a luz, você fica naquele pânico. Vai no prédio tremendo, você pensa que vai cair tudo. E aí a gente abre a porta, desce, e foi um mês depois que a gente havia chegado no Marrocos, a gente passa de novo por uma experiência forte, e aí eu viro para a Ana vira para mim, mais uma vez estamos correndo pelas nossas vidas. Tá difícil, né? E nesse momento, eu lembro muito, eu olhei para a Glaucia e eu perguntei, Glaucia, eu vou perder tudo novamente? Porque na guerra, o mesmo ano, eu perdi tudo, todas as minhas coisas ficaram para trás. Aí, quando foi o terremoto e a gente saiu correndo, eu perguntei para ele, eu vou perder tudo novamente, né? Mas, graças a Deus, não perdemos as coisas. Como vocês, o que resta disso, assim? O impacto, tem um impacto emocional? Vocês contam sempre assim, sorrindo, porque já viram a página, tá tudo bem? Ou teve alguma crise de ansiedade, algum medo, algum pavor? Como é que você está com suas coisas? Então, talvez nesse sentido posso compartilhar um pouco mais que o Glaucio. Para mim, o primeiro ano depois da guerra foi um ano bastante desafiante. Foi um ano, eu falo que foi um ano para mim de recuperação, de restauração, porque todas essas experiências provocam trauma na gente, né? E é difícil manter uma vida normal de trabalho, de amizades, de atividades quando você passou por tudo isso, né? Então, graças a Deus eu consegui ajuda profissional, né? Também é importante ter uma comunidade de apoio também, né? Amizades, pessoas que estejam de perto, preocupadas por orando também, né? Faz diferença demais. Faz a diferença. E também, né, eu agradeço muito a Deus que Glaucio também, ele foi muito compreensivo comigo, ele foi muito paciente, me ajudando em todo esse processo, né? Primeiro ano de casados, acho que ninguém imaginava que o primeiro ano de casados ia ser assim. Mas para nós foi um momento muito reconfortante também, isso nos uniu muito mais. E eu acho que chegou uma hora em que eu também estava já cansada das lutas, porque, por exemplo, tinha um barulho forte, eu já ficava muito ansiosa, muito estressada, né? Eu ficava paralisada, não conseguia continuar fazendo minhas atividades. Mas chegou uma hora que eu orei, e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me restaure completamente. Eu estou fazendo minha parte, eu acho, né, com ajuda profissional, com a rede, né, de amigos, de comunidade e tudo, mas eu sei que só o Senhor pode me restaurar completamente, né? E foi daí para frente que talvez um ano atrás eu não poderia estar contando essa história, eu não teria as forças para contar. Mas hoje em dia eu sinto que a vida começou novamente, né? Literalmente, né? Agora a gente consegue continuar com nossos trabalhos, com nossa vida, com nossas viagens. E se ouvir um barulho, você já lida bem? Agora consigo lidar muito melhor, sim. E você? Eu falei quando a gente passou pelo momento do terremoto também, no Marrocos. Graças a Deus já casado? Já casado. Eu cheguei assim para amigos próximos, eu falei, olha, eu já ouvi falar que o primeiro ano de casamento para muita gente não é fácil, mas se futuramente alguém perguntar como foi meu primeiro ano, eu vou dizer, olha, eu tive momentos de guerra, de terremoto, mas eu sobrevivi. Porque é fora do comum, né, no primeiro ano a gente passar por tudo isso. Mas tem uma coisa, Darlede, que eu escutei e que sempre carrego no meu coração, a respeito de traumas, é que no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz que devemos permitir a renovação das nossas mentes, que se dá através da leitura da palavra de Deus. E existe uma neurocientista nos Estados Unidos, que o nome dela é Caroline Leaf, ela tem um estudo que foi feito que mostra que se você passa 12 minutos orando por dia, durante 21 dias, de acordo com os estudos feitos através do raio-x, que é um brain scan, que mostra o formato do cérebro antes e depois dessa experiência de orar 12 minutos por dia durante 21 dias, mostrou que pessoas que não fizeram isso, o formato continuou o mesmo, mas pessoas que oraram 12 minutos, só 12 minutos por dia, durante 21 dias, o formato do cérebro muda. Isso ela quis provar, ela é uma neurocientista cristã. Ela quis mostrar o benefício da oração, o quanto isso pode causar no cérebro. Eu sempre falei para Ana, Ana, por mais que a gente sabe que os traumas são difíceis, os desafios são duros,
precisamos da ajuda profissional e da ajuda espiritual. Juntos, Deus criou os profissionais da mente, mas Deus também quer que a gente bata Ele e confie nele. Então, vamos orar e permitir que Deus venha trazer essa renovação em nossas mentes, porque a questão do terremoto, para mim, foi duro. Eu tive dificuldade, pelo menos por algumas semanas, de dormir tranquilo na minha cama, achando que o prédio não vai tremer. Porque você pensa que o terremoto vai vir de novo. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com terremoto. Estamos acostumados com muitas coisas difíceis, sim, mas com terremoto, para a gente é um pouco fora do comum. Verdade. Verdade, hein? E a gente fica daqui até pensando, né? Até quando tudo isso vai continuar? Essa insegurança, tantas tragédias acontecendo o tempo todo. Será que a Bíblia tem resposta para isso? Será que a Bíblia mostra alguns sinais para a gente de quando isso tudo vai acabar? Para você que fica na dúvida aí, entre em contato com a gente agora pelo telefone 12982000062, é o WhatsApp da Esperança, nossa instrutora bíblica virtual. E lá você vai colocar o código da fé, só essa frase, 3 palavras, código da fé. E aí você vai receber, aí pelo WhatsApp mesmo, um material incrível, onde vai esclarecer para você alguns sinais da profecia, da breve volta de Jesus, esses sinais que a gente está falando aqui, guerras e tal, e terremotos, mas sempre aconteceu, e a intensidade com que eles estão acontecendo, o que a Bíblia fala sobre isso? É agora, não é agora, a gente precisa se preparar, o momento é agora de se preparar, viu? Mas entre em contato com a gente, lembrando que esse é um material que é personalizado para cada idade, para cada grau de conhecimento da Bíblia. Então, fica tranquilo, se você achar, não, deve ser muito complexo, nada. A Esperança faz algumas rápidas perguntas para você, para saber o seu conhecimento e com base nisso montar esse material que é personalizado, o Código da Fé, tá bom? Mas para isso, você tem que mandar mensagem agora, não deixa para depois não. Já milhares de pessoas enviaram mensagem e já estão estudando com a Esperança o Código da Fé. Então, manda agora, 12982000062, a frase Código da Fé. E você vai receber agora no seu celular aí. Darlede, eu acho que enquanto a gente vai no intervalo e volta, é tempo até de alguém já ter feito até uma lição, talvez. O que você acha? Verdade, rapidinho assim. Se bem que pede tempo, porque é um estudo com profundidade, né? Estudar com calminha. Eu vou me despedir de vocês, mas morrendo de dó. Porque dá vontade de ficar ouvindo vocês. Porque tem fé, tem amor envolvido, tem bom humor, né? Vocês são bem-humorados. O Glaucio, então, né, amiga? Acho que o humor dele ajudou bastante. Não tem como estar triste lá dele. E casado também. Que tristeza haverá com um homem que sonhava em casar e casou com uma moça linda, querida. É um casal missionário, um casal que vive essa experiência de fé dia a dia. Muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigada por compartilharem. Prazer. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Vamos, minha gente, estudar a Bíblia, vamos buscar fé, vamos quebrar esse código da fé e descobrir a beleza de viver em Deus para enfrentarmos as dificuldades da vida. Nenhum de nós enfrentou nada mais doloroso do que Jesus enfrentou na cruz. Pense nisso. Ele é por nós. Vamos e voltamos com você. Até já. Olha a gente de novo por aqui, TV Novo Tempo, o canal da Esperança, o canal da família, o canal que sempre traz para você coisas boas, notícias boas também, porque assim, não sei você, acredito que assim como eu, né? Quando a gente vê outros canais e tantas coisas ruins acontecendo, é claro que a gente tem que estar informado do que acontece à nossa volta. Mas o Novo Tempo também traz essas informações do que acontece à nossa volta. Mas quando você coloca na TV Novo Tempo, não é uma paz, não é um sentimento diferente que vem no seu coração, um sentimento de paz, de esperança, de alegria. E tudo isso é possível porque nós temos pessoas que apoiam a Rede Novo Tempo de Comunicação e nos intervalos, você viu que não tem nem sabe aquele comercial de supermercado, de loja, de banco, de não sei o quê? Não tem. Toda a nossa programação ela é voltada para trazer mais esperança e alegria para o seu coração. Mas como é que isso é mantido? Através dos Anjos da Esperança, que são essas pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo e querem fazer com que essa mensagem chegue ao coração de outras pessoas também. Então, se você quer ser um parceiro da Novo Tempo, um Anjo da Esperança, um apoiador, você pode entrar em contato agora com a nossa equipe através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 3030. Marcou aí?
0, operadora 12 21 27 30 30. Se você quiser fazer a sua doação agora mesmo através do Pix, a nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com. Entra no aplicativo do banco, faça a sua doação. Mas quanto que tem que doar, Binal? Não tem um valor fixo para você doar. É o que você sentir aí no seu coração, tá bom? É o que você sentir. É entre você e Deus. Senhor, quanto que eu vou doar? Ah, mas eu não sei, não consigo doar agora. Tem pessoas que fazem, por exemplo, que vendem latinhas, cata latinha, vende latinha, faz artesanato, faz pães, faz bolos, vende, pega um dinheirinho, manda para o Anjos da Esperança, porque quer ajudar. Olha que coisa boa. Então faça você também parte desse ministério e bora levar esperança para mais e mais pessoas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, através da internet também, tá bom? Vem ser Anjo da Esperança junto com a gente. E falando em arte, vem chegando aquele quadro onde você pode aprender para, quem sabe, ganhar um dinheirinho extra aí também. É ou não é, Dadá? Muito bem, pode rodar a vinheta, porque Cari do Canto já está aqui. Depois do flagra do porta-trecos, porta-livros, tá, Binal? Você sabia, né? É disso que se trata, minha gente. Mas parece me lembrou aquela capinha que você fez um dia desses, Não, né? sabe qual é o objetivo dele? Ah. Você poder amarrar isso. Ó, desmaiou o urso, ó. Tá vendo? Vamos lá. Olha aí, ela Desmaiou comprovando meu a minha teoria de É? porta-trecos. Aí, um porta-urso esse. Porta-urso, é. Você pode amarrar do berço Aqui, da criança. pode prender assim numa Pode parede? prender No quarto com da 2 criança. parafusinhos, num Ó. cabideiro, por Não é? exemplo. Eu fiz Tá com a ideia bonitinho. do livro, mas pode colocar lenço umedecido, pomada, fralda, para na hora da troca do neném também. Ou pode ser também, você não tem neném em casa, pode colocar perto ali do seu sofá e você coloca a sua lição, seu óculos, controle No meu remoto. caso não dá, porque se eu tiro o óculos, eu não sei, não vejo nem onde eu ponho. Você tá chique de óculos novos, Ai, bonita. desculpa. É para mostrar melhor o meu olhar. Ela não vai tirar o óculos, mas quem sabe ela deixe por ali Não, mas um seria. livrinho. Não, é alguma porque eu coisa. realmente sou dependente do óculos. É. Mas olha, disso que se trata aqui, ó. Jogar aqui dentro, você que Eu só precisa de perco óculos de leitura, o por meu exemplo. toda hora. Eu vi você ali no bastidor com seu óculos. É. Entendeu? Guarda aqui dentro. Amiga, você só arrasa. Você pode guardar canetas, coisinhas assim pra organizar. Fica à vontade. Você adapta do jeito que você quiser. Então, é uma tarefa bem fácil e eu acho que para quem, inclusive, está começando também vai ser fácil porque é muita costura reta, só você vai precisar de tirar algumas medidas. Eu peguei como referência a lição. E tudo isso surgiu por uma amiga que tem um bebezinho. Eu falo, cá, faz um negocinho para colocar a lição do Pedro. Vou mostrar pro pessoal a liçãozinha que as crianças... Essa é velha, né? Porque É. ele já está no... Para crianças de 5 a 7, se eu não me Aí engano. tem historinha que a os idade pais do vão Davi. contar, porque as crianças muitas vezes não sabem ler ainda. Aí tem atividades, perguntinhas, tem para cada dia da semana. Então, quando a gente fala de lição da escola sabatina, é essa lição aqui de essa aí. temas bíblicos, entendeu? E conta a historinha É. e olha, uma vez que você assim ensina a criança, ele não vai esquecer jamais, porque o meu não posso nem me fazer de esquecida. Ele fala, e a lição? É mesmo, ele Então, eu acho bonito isso, porque eles se acostumam, né? Bom, vamos lá. Então, eu cortei 2 retalhinhos de tecido e eu já te passo a medida para você ver ali. Tem 40 centímetros por 26, tá? 2 retalhinhos iguais. Eu já colei a manta acrílica aqui, aquela que você cola com ferro ou até aquela colinha de spray. E eu vou precisar de 2 partes para fazer o bolso, tá? Que medida tem esse? Esse aqui tem 21 por 40, né? Que é a largura do nosso bolsinho. E aí, eu vou... O que restar, que sobrou do tecidinho e tal, você corta uma fitinha de 5 centímetros de altura para você poder fazer isso aqui. E já vou te ensinar a fazer as fitinhas que vão amarrar depois. Ah, essas aqui. Do berço, isso, do cabideiro, né? Do lugarzinho que você for pendurar de uma cadeirinha que talvez a criança tem, sabe? Aprendeu. Isso mesmo. Você viu, né? Eu dobrei no meio para saber onde que eu vou passar a costura. E aqui eu vou assim, assim e assim. Então, eu já vou lá, coloco
E aí eu vou passar costura, né? Eu vou passar uma bem na beiradinha. E se você quiser, eu fiz só para que fique mais bonito, passa duas, como essa aqui, ó. Tá vendo? bonito. Então fica mais bonitinho, né? Um acabamento mais bonito, É. tá? Então a gente passa essas duas costurinhas e você vai fazer isso 4 vezes, porque eu preciso 2 de um lado e 2 do outro para poder já fechar. Depois, outra coisinha que a gente tem que fazer. Esse aqui, vamos unir, tá? Tá. Com uma costurinha por aqui, eu já vou separar, colocar os alfinetes e deixar pronto para já passar na costura. Então, eu já vou deixar essas duas pecinhas para poder costurar. E outra coisa que eu gostei da ideia para dar um pouquinho de estrutura é fazer aquele quilt que eu tenho mostrado algumas vezes. Você pode fazer quadradinhos, você pode fazer listrinhas. Esse aqui de trás, se você ver, com licença, amiguinho, aí ó, tá vendo? Você pode fazer essa costurinha que com qualquer máquina reta você consegue fazer. Como que eu marco? Eu tenho uma régua aqui com os ângulos. Eu gosto muito desse de 45, então o que eu faço? Vou posicionar aqui a régua e marco de 5 em 5 para poder fazer o quilt. Mesma coisa desse lado. Eu vou marcar aqui 45, coloco aqui a união de todos os ângulos no canto, tá? Para você saber onde que está o ângulo de 45 graus. E aí eu sigo pela risca, a mesma coisa, tá? Vou levar então na máquina de costura e eu já trouxe um mais adiantadinho pra gente, porque nosso tempo aqui voa, né? Essa caneta apaga com ferro. Essa apaga com ferro, tá? Não precisa de Na hora que muito passar o esforço. ferro, Passou o desaparece. ferro, ela sumiu, tá? E aí eu tenho, então, minha maquininha de Podia ser caneta de preencher boleto. Passou o ferro, pagou. Ih, pagou. Pois é, Mas é apagou. mas não dá, né? A gente tem que ter uma... É da vida. É da vida mesmo. Bom, aí eu já costurei esse aqui Tá. e eu vou te mostrar. Então, só a costurinha que eu faço aqui no quilt, ó. Você vê que eu já adiantei todos eles, só para você ver ali em casa também. E aí eu vou fazendo aos pouquinhos. Uma. Terminei aqui, nem vou cortar a linha, já tenho uma outra para fazer do outro lado. Então já deixo todo prontinho. E aqui então, eu já corto essa linha e a gente vai montar o nosso estojinho, né? Aí o que eu tenho? 2 fitinhas. Eu vou colocar essas duas da margem até aqui, uns 2 centímetros, tá? Eu coloco as 2 fitinhas e prendo com um alfinete. E aqui mesma coisa desse lado. Essa aqui depois você apaga com ferro, como a Darlede já está bem treinada, já sabe. E aqui eu coloco mais um alfinete, tá bom? Você vai deixar desse jeitinho aqui. Olha, se você não enxergou, porque não quer, porque o Lucas tá caprichando aí, hein? Tá bem de perto, né? Exatamente. Os Bom, detalhes. e outra coisa que a gente precisa fazer, e muito importante, você precisa colocar o meio. Se você vai dividir, por exemplo, esse estojinho aqui na metade para colocar um bichinho de pelúcia, para colocar 2 livrinhos, vai que é a Bíblia e a historinha da escola sabatina, né? Então, eu preciso já prender esse aqui e vou passar uma costurinha, que vai ser o que vai marcar a divisão, né? Que tem 2 bolsos. E aí eu já pego a máquina de novo e vou fazer essa costurinha aqui. Sempre que começa, dá um retrocesso, um arremate que a gente chama, para não forçar a costura. Tá vendo que ele dá uns pontinhos para trás? E aí foi. E agora é só fechar o nosso
estojinho. Sabe que cada vez que eu vou fazer a lista de materiais para passar para a produção, eu penso, como que eu posso colocar para que não seja porta-treco? E o Avinal dá risada ali. Falei, eu vou colocar um... Eu nem estava pensando nisso, tá, Não. amiga? Foi ele. Eu penso. E aí eu penso assim, será que se eu colocar porta, eles já vão falar porta-treco? Qualquer coisa com porta, vem, Isso. arrasta um Então treco. tenho que inventar estojo, tenho que inventar alguma outra coisa para não lembrar. Caixinha de, né? Bolsinha. Bolsinha. Mas não pode ter o porta, Porta, porque carrega. senão aí vai o treco junto. Amiga, eu estava curiosa por esse momento, porque eu olhei Por quê? aqui a sua arte e aí eu vi que atrás não aparece o quilt, a costurinha, nada. Você vem... Claro. Gente, é Karina do Canto. Mas, né? Ela gente, não é vai deixar muito- um negócio de qualquer jeito só porque vai ficar escondido. Ela põe, ó. Claro, não, Esse aqui é não, um branquinho. Mas eu coloquei o branquinho e agora estou colocando da mesma cor, por exemplo. Eu Porque até combina aqui, ó. eu coloquei, porque esse tecidinho, ele é bem assim, fininho. Eu pensei, vai ficar meio molengo. Então, vou colocar um tecido um pouquinho mais durinho. Aqui, como sobrou um pouquinho do retalhinho, eu cortei, né? E aqui Amiga, mas você caprichou aqui, menina, tá bem tá bonitinho, não estruturado, tá? bonitinho. E você Só vê, tô é uma tentando coisa filmar. fácil. Muito E olha, não vou dizer assim, dediquei a semana inteira para fazer. Né? Eu demoro mais com a composição da mesa, às vezes, que o próprio passo a passo, porque tem que pensar que seja uma coisa fácil, que todo mundo pode fazer. Se bem tem muita gente que assiste o programa e que é assim, costureira de mão cheia, tem muita gente que está começando, né? Então vamos lá, vamos costurar aqui, lembrando que tem que deixar um espaço para você poder desvirar, né? E vou correr aqui. Quando você vê que começa meio que a enrugar um pouquinho o tecidinho, é bom você dar uma baixadinha. Porque senão ele automaticamente faz uma prega, né? Eu é quero verdade. que Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí. E aqui vou dar mais uma costurinha. E agora, nessa parte, eu tenho que lembrar, deixar aberta uns 10 centímetros, mais ou menos, né? Já vou dar um arremate para que ele não solte na hora da gente virar. E aqui eu vou fechar mais um pouquinho, só para que ele ganhe essa estrutura, esse formato retangular. Tá, ótimo. Aqui, então, a gente já vai dar esses picotinhos dos cantos, né? Que eu sempre falo para vocês, para que ele não fique amontoado a esse tecido. Tiramos o alfinete. E aqui eu já posso virar. Aí, e aqui. Aí, sabe uma coisa? Às vezes eu passo a dica para quem quiser, pode costurar tudo e depois desmanchar com o desmanchador. Por quê? Porque fica marcado já onde você vai juntar. Tá? Aí, como eu não tenho agora suficiente tempo e a gente quer mostrar ele já finalizado, só te passo essa dica para você que já gostaria, às vezes pensa, não fica muito bem o acabamento, mas se você fizer com jeitinho, também fica. Bom, aqui, sempre com a ponta de uma tesoura, tá? Que não seja muito fininha, para não correr o risco de machucar, né? E aqui... a gente vai até aqui. Ó, 1 minuto justinho, hein? Hoje foi um dia corrido. Mas eu me comportei. Você foi bonzinha. Aqui eu posso fazer um acabamento, tá? E aqui, logicamente, que eu vou ter que fazer também, porque aí eu vou fechar esse bolsinho, senão as coisinhas vão cair. Vou pegar esse aqui que fecha melhor. E esse outro aqui, Como tá que bom? você vai fechar esse aí? Então,
Aí, tenho 30 segundos, mas fecha, vou fica fechar, porque curiosa. senão a Darlete fica nervosa, gente. A Maíra me deixou. Eu quero saber. É, deixou, ainda bem. Olha isso. Costura de 30 segundos, né? E aqui ele ficou muito mais E você fofo. costurando aqui e eu olhando aqui. Foi isso que Olhando ela ali, fez? né? Não está me enganando, né? Ó, e aí vai nosso ursinho para deixar mais fofinho. Você coloca a sua liçãozinha, o livrinho que você lê para seu filho. E aqui, como eu te falei, você amarra, né? Pode ser um cavideirinho. Nossa, a família ou a do família ursinho. toda, gente. Esses ursinhos foram para um chá de bebê final de semana e aí eu convidei eles para vir no programa também. Eram meninas, tinham roupinhas da época das minhas filhas. E eu guardava com muito carinho. Pra ser a caminha Aí, dos bichinhos. Você já tem, então, para guardar a lição, para guardar a Bíblia do bebê, eu acho que uma boa oportunidade também para ensinar Jesus, né? Cari do Canto, como sempre, arrasa e volta na semana que vem com mais arte pra você. Nós vamos pro intervalo, tá? Obrigada e parabéns. Beijo! Simbora, Entre Família, corre, porque tá chegando ao finalzinho já o nosso Entre Família dessa tarde. Chegou agora, não se esqueça, tá? De segunda a sexta-feira, das 2h30 às 4h. Estamos juntinhos por aqui com você no Entre Família. Fala nisso, quem tá juntinho com a gente também é a Noeli, a Raquel, que é filha, e o Gilson, que é o esposo dela. Eles são de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Deram um pulinho aqui na Novo Tempo e aí já nos encontramos ali, conversamos, tiramos aquela foto, legal demais, né? E tinha uma outra galerinha no tour aqui hoje, se você quiser conhecer a Novo Tempo também, então entra lá no site da Novo Tempo, você já vai saber como vir para cá, conhecer, fazer aquele tour e tirar foto nos estúdios, Por que legal será demais. Por que será que chama Volta Redonda, né? A gente podia Volta fazer uma Re- série pelo Eita, Brasil olha aí. contando o porquê do A nome curiosidade dos nomes. A começar por Jacareí. Como é que uma cidade chama Jacareí? Jacareí. Né, Tem a ver uma, com uma jacaré? palavra indígena, deve ser, porque assim, Não, tem, muita tem. cidade. Itacoaquecetuba é uma palavra Roncador. indígena. Quem era que roncava? Eu nasci em Roncador. E eu descobri que é por causa de uma cachoeira, que o som dela cachoeira que ronca. parecia tipo um ronco, e aí ficou Roncador, o nome da Pois cidade. é, tem que contar. Olha ali, um quadro novo. Curiosidades pelo Brasil. Curiosidade. Deixa que eu Ai, vou. eu ia dizer para eu ir. Brincadeira, pode Vamos ir. junto. Não, eu já viajo muito. Ô, simbora por aqui, voltando ao assunto de hoje, como, não sei se você lembra, mas nós começamos o programa até um tempo atrás, falando sobre como lidar com os traumas depois de tragédias, né? A gente deu um tempinho assim, foi fazer arte com a Karina, e agora a gente vai ouvir as suas perguntas que chegaram pra gente. Ouvir modo de dizer, né? Que mandou mensagem pra gente no 983-150249. Vamos pra cá, ver quem é a primeira interação para Luciana Balco nos ajudar por aqui. A Beatriz. Oi, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Minha sogra adoeceu e fizemos todo o possível por ela. Depois de muitas complicações e internações, ela faleceu no final de agosto. Mas agora, quando eu estou em casa, eu sinto como se ela estivesse lá. E fico com medo, ansiedade, eu não sei explicar. Nós tiramos a cama dela do quarto, mas ainda ficou o guarda-roupas com as roupas que meu esposo quer se desfazer no tempo dele. Não estou conseguindo ficar dentro de casa, isso está me deixando em paranoia. Nunca perdi alguém próximo, como faço para tirar essa sensação de mim? Lu. Que situação complicada, né? Medo bobo. Aqui nós temos realmente assim um luto que não foi elaborado com sensação de presença da pessoa, né? Eu não sei qual é a fé dessa pessoa, o que ela acredita. É difícil responder essa pergunta sem conhecer as crenças e o que tem por trás do que ela chama ali de paranoia, né? Ela fala assim, isso está me deixando em paranoia. Então, o que é que já vem dentro dela ao longo da vida que culmina nessa situação? Então, assim, é difícil dar alguma orientação de como tirar essa sensação, né? O que a gente sabe é que os mortos, eles estão guardadinhos lá na terra, né? Não sabem de nada. Não como a sabem Bíblia de diz. nada e eles não estão por aqui presentes nos ambientes de nenhuma forma, né? Mas isso depende muito, eu tenho que respeitar a crença dela também, né? Eu digo até com propriedade nesse assunto aqui também, porque assim, eu tinha muito medo de, quando ia a velório, podia ser de gente conhecida ou não, né? Que às vezes a gente acabava indo junto com os pais. Eu tinha um medo terrível, eu ficava vários dias sem dormir, com medo da, sei lá, a pessoa aparecer, ou até cemitério, né? Chegar
próximo ao cemitério, morei perto uma vez, e só de olhar para lá já me dava aquele frio na barriga, aquela coisa. Isso foi a minha infância, juventude e até começo da fase adulta. Falava na palavra morte, já me dava aquela sensação ruim. E depois que a gente vai entendendo melhor sobre o que é a morte, né? O significado da morte, o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Não que eu não soubesse, eu sabia, mas ficava aquele medo. E quando a gente vai se apegando mais à confiança em Deus e sabendo que quando a gente está com Deus, forças do mal não podem interferir, não é que forças do mal não podem, elas vão tentar interferir na nossa vida e assustar e tal, mas eu coloquei e falei, não, estou com Deus e não preciso ter medo. Você trouxe essa verdade à consciência. A consciência. Você resolveu isso olhar mesmo. para isso e disse, mas é isso que eu creio. E o que eu creio não sustenta o que eu estou sentindo. E eu vou dar Justamente. valor à minha crença, né? Então Fato isso é que faz a diferença. Fato é que no final do ano passado, quando minha avózinha morreu, no mesmo dia, né, fui lá, estava lá na casa dos meus pais, onde ela dormia, eu dormi na cama dela, na caminha que minha avó dormia ali, no cantinho dela, deitei lá. Isso em outros momentos eu nem entraria onde era o quartinho dela e tal, não faria nada disso. Eu fui lá, dormi tranquilamente, acordei com aquela saudadezinha dela e pronto. Mas isso perpassa muito as crenças que a pessoa tem sobre a morte. Então, aqui é uma área que eu preciso respeitar enquanto E a psicóloga. gente Né? até faz um convite, aproveita para fazer um convite, mandando um WhatsApp para a Esperança, que é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo. Ela tem um material que fala justamente sobre isso e acho que vai te ajudar a fortalecer mais ao invés do medo, a esperança e dar lugar a outros sentimentos bons aí no coração. 12982000062. Você pode mandar lá Código da Fé, isso. E aí você já vai fazer um estudo junto com a Esperança e vai compreender. E isso que me ajudou, eu acredito que vai te ajudar também, tá bom? Você que tem esse medo, esse trauma, vai te ajudar também. Eu acredito nisso. Que Deus acalme o seu coração. Verdade. Você tenha paz. Como o Glaucio falou quando eles estavam aqui com a gente, contando da experiência deles em momentos de tragédia, ele disse sobre Paulo ter escrito aos Romanos, né, para Deus renovar a mente, se for o caso de procurar um profissional, se você puder, para falar disso, buscar o que está por trás desse medo, né, como você bem disse, para se conhecer um pouco nesse sentido. Mas veja, a sua sogra, mãe do seu marido, ela não se tornaria sua inimiga ou algo mal, ainda que pudesse estar na convivência de vocês, coisa que não está, porque biblicamente nós temos conhecimento de que não está. Mas independente disso, considere que você pode ter paz em Deus e passar por isso tranquilamente. É só um momento pós-morte que está te deixando assim incomodado. Mas receba o nosso abraço, o nosso carinho. Verdade. Não é nada fácil, com certeza não é nada fácil. Um beijo, viu, amada? Mais uma para cá. Rocio Moreira, boa tarde. Muitos anos atrás eu passei por 2 situações bem traumatizantes. Fui atacada por um indivíduo, gritei, lutei muito e um cachorro avançou nele e ele saiu correndo. Na outra semana aconteceu um assalto no lugar em que eu trabalhava. O assaltante encostou o revólver na minha boca. Depois disso eu estremecia se alguém esbarrasse em mim. Não queria nem estudar, pois estudava à noite. Então meu pai começou a me esperar no ponto de ônibus. Levou um bom tempo para superar o medo. No meu tempo, não se falava muito de ajuda psicológica ou terapia. Foi Deus que me ajudou a superar. E o seu pai no ponto de ônibus. Acolhimento, né, Lu? Acolhimento. Nessas situações de trauma, a gente volta a reforçar. É muito importante a gente ter o acolhimento e a presença de pessoas com a gente quando a gente está traumatizado. Isso ajuda a reforçar na gente o senso de segurança. Nós precisamos desse amparo, nós não somos ilhas, nós somos seres sociáveis e a gente precisa um dos outros. E a espiritualidade é um dos fatores também que ajuda a gente a se sentir seguro, né? Então, é uma crença de que tem algo transcendente que me protege, que me cuida, que eu não estou sozinha, né? Então, nós temos 2 fatores aqui, a presença de Deus na história da Rocio, e também, além da presença do Pai, a presença de Deus, né? Então, nós temos 2 presenças de forte amparo e que a ajudou certamente.
Aí, nisso, até volto àquela menina anteriormente que está com medo, se ela ouvir, para com isso, bobagem, ela já morreu, qual é o problema? Isso não vai ampará-la, mas se abraçar, se acolher, se eu te entendo, não sinto exatamente como você está sentindo, ou se sentir compreendido, no caso, o pai esperar, não era um pai assim, menina, para que bobagem. Não, É a validação. validação do seu medo, da sua Exatamente. insegurança, natural pelo que você passou. Mais uma participação por aqui. Carla Cristiane, ela que é de Paracatu, Minas Gerais. Boa tarde. Qual o segredo para não se alarmar diante de tantas notícias ruins no mundo? Além de mantermos a fé, precisamos buscar ajuda profissional na área das emoções. Muito importante. E até outra dica antes mesmo da profissional falar aqui, né? Tem muitos noticiários sensacionalistas e a gente precisa fugir disso. E outra, eu até acredito que as redes sociais, se você tiver até algum conhecimento dentro dessa área, Lu, eu acredito que até as próprias redes sociais têm feito com que a gente fique mais alarmado diante de tantas coisas ruins à nossa volta, porque agora tudo é filmado, todos os lugares têm câmeras, então assalto aqui e ali está sendo filmado, está sendo jogado nas redes sociais, uma tragédia, outra, enfim, a gente tem acompanhado mais isso e ao mesmo tempo que isso traz um medo, uma ansiedade, uma insegurança, pode trazer até uma frieza emocional, calejar, né? Ver tanta coisa ruim, quando acontece do nosso lado a gente não dá tanta importância. É o que a gente falou da fuga antes, do mecanismo de luta e fuga. Às vezes a gente vai para um sentimento de apatia, de distanciamento. A gente não se envolve com mais nada, essa frieza, né? A gente não quer sentir, a gente quer fugir de sentir, é uma possibilidade. Mas aqui, diante dessa pergunta, é o seguinte, a gente está falando de traumas causados por grandes eventos catastróficos, né? Então, os dados que a gente tem é que em torno de 25% da população que sofreu num evento traumático, como os mencionados aqui hoje, vão desenvolver o tal do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E 75% das pessoas vão lidar com isso de uma outra forma, porque foram bem acolhidos, porque foram bem amparados, porque tem muita fé, porque tem amigos, porque tem familiares e porque desenvolveram uma rotina de autocuidado, tem muitas coisas envolvidas nesse cuidado, né? Às vezes terapia de grupo, falar com as pessoas e tal. Mas essas pessoas que desenvolveram o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, essas sim vão precisar de ajuda profissional. E como é que eu sei que uma pessoa desenvolveu o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático? Se ela desenvolver ansiedade, depressão, crises de pânico, insônia, irritabilidade e agressividade são sintomas de TEPT, tensão muscular, dores de cabeça, enxaquecas inexplicáveis, problemas gastrointestinais, comportamentos de isolamento, a pessoa começa a se isolar de tudo e de todos, é uma possibilidade no TEPT. Tem uma outra coisa que acontece muito com quem tem TEPT, que é dissociação, né? A gente passa por algumas crises, momentos de dissociação. O que é isso? É a gente se desconectar um tanto da realidade, é como se a gente não quisesse sentir. E aí pode entrar a frieza. Às vezes eu estou dissociada da realidade. Eu posso também começar a achar que as coisas que estão acontecendo ao meu redor não são reais. A gente vive como se fosse uma irrealidade. Mundo paralelo, né? Isso, mundo paralelo. Isso também é sintoma de TEPT e os transtornos dissociativos associados. Às vezes a pessoa tem ali uma parte emocional que entra em pânico, às vezes ela tem momentos em que ela fica muito agressiva e ninguém entende por quê. Então, nesses casos, observando esses sintomas, muita confusão mental, perda de memória está associado ao TEPT, desorientação espacial, perda de memória, confusão mental. Tem muitos sintomas o TEPT, então, se a pessoa está passando por isso, aí é hora de buscar ajuda profissional. Verdade. Obrigada, Lu. Amados, quando eu fico ouvindo sobre tudo isso, eu penso naquelas pessoas que Jesus foi encontrando pelo caminho. Gente que certamente, se ouvíssemos a história bem de pertinho, veríamos que elas passaram por dificuldades tremendas, dessas que a gente diz traumático.
E Jesus foi encontrando-as e oferecendo a elas, antes de tudo, esse abraço, esse acolhimento, com uma voz suave que dizia: eu não te condeno, eu te recebo, eu te faço filho, eu libero cura, eu te quero em paz. E eu creio que verdadeiramente esse Jesus presente precisa vir a ser uma realidade na minha e na sua vida também. Eu considero que para todos nós fazermos esse caminho que é aberto pelo próprio Jesus, de irmos a Ele quando diz: vocês estão cansados, sobrecarregados, machucados, traumatizados, carregando das mais diferentes dores. Eu fico com a palavra que diz: olha para as pisaduras dele, olha para as dores dele, para que nas pisaduras, nas dores, nos traumas, nas agonias que foram despejados sobre Jesus, nós sejamos curados, porque Ele é bálsamo, Ele é o Deus poderoso para isso. Obrigada, que Deus te abençoe, te abrace, te acolhe, que use os nossos braços, nosso sorriso, nossas palavras, nosso carinho para te acolher também no abraço de Jesus. Obrigada por hoje e a gente se encontra amanhã. Obrigado também, Luciana. Obrigado você de casa. E amanhã vamos falar sobre exageros. Sabe, pessoas exageradas? Eu não sei o que é isso. Perdoar cura também. Esse é o assunto do Vida e Saúde, coladinho com a gente, tá bom? Então não perca a programação da Novo Tempo nessa semana aí, toda especial, voltado para as emoções, sentimentos. Fica ligado com a gente, amanhã tem mais, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Valeu, gente. Muito amor para vocês.